Elas constroem sonhos, negócios e o próprio caminho. Mais do que obras, constroem histórias, oportunidades e novos futuros. Elas Constroem está no ar. O podcast que dá voz, visibilidade e autoridade às mulheres da construção civil. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Elas Constroem Obras e Negócios, não é isso? É isso aí, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai fazer um bate-papo entre mulheres, né? E um bate-papo entre a gente, nós, do Elas Constrói. E o tema de hoje é o quê, Eli? Hoje é tintas. Olha que legal. E com quem? Nada mais, nada menos que a Pamela Castro. Exatamente. A gente conhece um pouquinho de tinta, né? Então vamos bater um papo sobre tintas Tem uns hoje. anos aí de experiência, né, Pam? Pamela, para quem o pessoal sempre te vê aqui no Elas Constroem, né? Mas conta um pouquinho sobre a sua especialidade com tintas. Vamos lá. Então, bom, eu sou a Pamela, faço parte do grupo do Elas. Se você ainda não tá assistindo o vídeo nosso pela primeira vez, faço parte, sou uma das idealizadoras. Mas a minha trajetória dentro do trabalho profissional começou na JS Tintas. Eu entrei lá, eu tinha 16 anos e não sabia nada de tinta. E aí eu fui, desses 16 aninhos, eu fui aprendendo. Entrei lá como um aprendiz, né, como trainee. E desde então eu tô aprendendo todos os dias, né? Sim. Hoje vão fazer 22 anos. Olha só. Que eu trabalho no segmento, então a gente vai aprendendo um pouquinho, mas eu falo que a gente não sabe tudo. Porque o ramo de tinta, ele muda muito. É isso que eu ia falar. Muda demais. Não só o ramo de tinta, mas tudo, né? A construção mudou. Exatamente. Né? Então, os fabricantes também têm que se adaptar a essa nova construção. Então, os tipos de tinta mudaram, o tipo de aplicação mudou. Então, nós precisamos estar nos atualizando constantemente para poder continuar viva no mercado. E durante todos esses anos, você foi galgando, foi crescendo também em cargos, né? Hoje eu sei que você é um braço direito aí também do grupo, né? Mas conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória sua nessa parte de foi fácil você como mulher ir crescendo e conquistando cargos de confiança? Não, nunca é fácil, né? Eu falo que a mulher, a gente tem que provar 2 vezes mais do que o homem, né? Sim. Para que a gente consiga. E mesmo assim, é uma aprovação diária, constante, né? Mas assim, as coisas foram acontecendo muito pela minha personalidade. Eu tenho uma personalidade muito de fazer, de resolver, né? Já é de mim isso. Então, eu assumia cargos, mas assim, eu assumia funções antes dos cargos. Então, eu começava a fazer e aí depois de 1 ano, 1 ano e meio, eu assumi o cargo. Mas porque é de mim, né? Sim. E eu acho que quando a gente gosta do que faz e a gente ama e a gente se entrega, né, a gente consegue dar muito mais do que o básico. Sim. Então, eu sempre me dei mais. Então, tinha que fazer tal coisa, eu entregava além. Tinha que fazer isso, eu entregava além. Né, treinamento, tudo que tinha, eu participava. Estudo, né? Tudo. Você sempre foi muito estudiosa, Exato, né? Sempre gostei de estudar, de aprender, de ler, de entender, né? E a época que eu comecei não é a época de hoje, né? Hoje a gente vai nem o Google mais, né? Agora é o ChatGPT, né? Essas IA da vida aí. Mas na minha época não tinha isso. Então, na minha época eram os livros mesmo. A gente tinha que folhear lá para entender os produtos, as especificações de cada produto. Hoje eu falo para a equipe. Hoje a gente tem a internet, hoje você tem o YouTube, você consegue ver tutoriais de como pintar uma casa em 5 minutos, né? Então é muito mais fácil. Na minha época, não, na minha época eu tinha que pegar a tinta, o rolo, o pincel e ir lá na parede pintar para que eu tivesse a vivência. Porque uma coisa que eu aprendi é que eu nunca consigo vender nada daquilo que eu não compro. Exatamente. Então, eu só consigo passar a verdade pro meu cliente se eu de fato conheço aquilo. Então, todos os produtos que eu trabalho, eu tenho que pôr a mão. De alguma forma, né? Às vezes eu falo pra equipe, cheira o negócio, passa a mão, espreme. Porque você tem uma outra experiência quando a gente conhece de fato o produto. Então, eu sempre fui assim. E aí, foram passando os anos. E hoje eu, sou gerente comercial, trabalho com a equipe de venda diretamente, faço parte da gestão ali, junto com o Roberto e o Darie. Nós 3 estamos ali encabeçando os negócios e fazendo a empresa crescer. E aí, me fala um pouquinho, vocês trabalham com tintas, tanto para a parte de construção civil, né?
que é aqui, fala um pouco aqui, né, do nosso projeto, mas também para a parte automotiva, é isso? Conta para o pessoal. A tinta, né, ela tem as diferenças. Então, existe tinta automotiva, tinta residencial, né, imobiliária, que a gente fala, e a tinta industrial. Nossa, Pamela, é diferente? Sim, são diferentes, né? Então, a tinta residencial, que é a que a gente fala mais aqui, né, da construção, onde tem as tintas para parede, alvenaria, ferro, madeira, enfim. A tinta industrial, ela já é uma tinta um pouco mais específica, por quê? Às vezes é uma secagem mais rápida, é uma resistência diferenciada, porque a fábrica exige isso, né? Nós temos hoje alguns fabricantes que trabalham com normatização, então tem fábrica que exige que tal tinta tenha que ser normatizada para poder entrar lá dentro, então tem todas essas especificações. E a tinta automotiva também, então o carro que você usa aí na sua casa, né? Acho que todo mundo tem carro hoje, né? Tem uma tinta especial. E na nossa região aqui tem muita oficina de funilaria e pintura. E a JS Tintas atende esses clientes de funilaria e pintura com todos os produtos, desde a base, desde o carro amassou, entrou na oficina, desamassou, começa os produtos, né? Então entra todos os processos e nós temos todo o processo completo e não só isso, né? Nossa equipe é muito técnica, porque é uma venda muito técnica. Então, lá na JS Tintas também a gente tem uma equipe técnica para atender o pessoal de oficina, o cliente que às vezes quer comprar tinta para o carro dele. E é isso. Mas tem diferença, hein, gente? Tem muita diferença. Pergunta de leigo, né, gente? Eu tava aqui pensando, será que a mesma tinta, né, que pinta, sei lá, uma empresa, uma fábrica, é a mesma tinta que pinta uma casa? Né? Tudo diferente. Assim, as resinas são diferentes, né? Por exemplo, o carro… Preparação. Para o carro, geralmente, é uma tinta poliéster e o verniz, né? Então, a tinta poliéster, ela é uma tinta que a gente chama de dupla camada. Então, ela necessita obrigatoriamente do verniz, porque é o verniz que vai dar proteção e resistência. Então, por exemplo, você bateu o seu carro, né? Aí você leva em qualquer oficina, é muito perigoso. Porque, infelizmente, hoje com o mercado como tá, né? Nossa economia, nosso Brasil do jeito que tá, as pessoas estão tendenciando a diminuir a qualidade do produto, né? Porque às vezes não consegue repassar na ponta um preço de serviço um pouco mais acessível. Então, acaba barateando. E isso compromete a qualidade final, né? Então, um verniz mais barato, ele tem menos resistência, ele tem menos fator UV. Então, um carro que fica sol, chuva, né? Vai chegar uma hora que isso vai começar a descascar, vai amarelar, fica feio. Então, tudo isso é qualidade. E a diferença na tinta é sempre o valor ou não? Depende da marca… Por causa de uma marca específica, ela é mais cara? Ou… Isso aí é uma pergunta bem legal. Os fabricantes de tinta hoje, seja imobiliário ou automotivo, eles trabalham com um padrão de preço muito parecido, né? Não foge muito. Eu até falo para o meu cliente, né? Meu cliente fala, eu vou fazer cotação. Pode fazer cotação. 5, 6% de diferença é margem. E aí a gente negocia. Aí às vezes eu brinco com o meu cliente, eu não tô valendo esses 5% de diferença, porque aí entra o valor agregado do atendimento, né? Mas quando entra diferença de 10%, 15%, 30%, nós estamos falando de produto diferente, isso é inevitável. Não tem como a gente estar falando do mesmo produto, porque a margem hoje é muito apertada, né? E como os preços são muito parecidos, se deu essa diferença, porque a gente está falando de produto diferente. Então, é linha diferente, qualidade diferente, especificação diferente, e aí é onde o bate preço, né? Então, uma diferencinha razoável aí passa, mas passou disso, a gente está falando de produto diferente. É por isso que é importante entender. Por isso que eu falo, você que vai pintar a sua casa, compra de especialista, né? Porque por mais que o pintor, que seja um especialista, ele vai passar uma lista, né? Nessa lista, o próprio atendente, o vendedor que vai estar ali do outro lado, ele vai fazer uma sondagem para entender se aquilo é de fato o que você precisa. Porque às vezes para o pintor, ele quer a tinta para pintar. Então, mas o vendedor que vai na sondagem entender qual tipo de tinta você necessita. Né, com base na sua necessidade. Então, o pintor coloca lá uma lata de branco.
Ah, qualquer lata de branco porque eu vou pintar tal coisa. Tá, mas aí a gente vai na sondagem buscando E o pintor entender. fala assim mesmo, né? Qualquer uma. Qualquer uma não é, né? E assim, o pintor E a que gente é bom… e nós, consumidores, só pensa na cor. O pintor que é bom, ele trabalha com qualquer marca. Aham. Eu falo muito isso pros meus clientes. O pintor que é bom, tem muito pintor que fala assim, se você não usar tal marca, eu não dou garantia do meu serviço, Aham. né? E isso é um pouco relativo, porque o serviço dele não tem nada a ver com a tinta. Porque a diferença da tinta não vai ser na hora. A diferença da tinta vai ser depois. Uhum. Porque o que vai impactar é a resistência, a durabilidade, o rendimento. Sim. Mas isso não vai ser na hora. Aí, de repente, ele usa uma outra marca, desplaca, ele fala, porque você não usou, não comprou a marca que eu pedi. Mas desplacou não foi por causa da tinta, desplacou porque você não limpou direito. O que Uhum. desplaca uma tinta da parede é pó, é sujeira, é contaminação, umidade, né? Então, então tem muito pintor que ele, quando entra nessa, gente, cuidado, né? Porque o pintor que é bom, ele usa qualquer marca, ponto. Uhum. Né? Agora, o cliente, ele não pode usar qualquer marca. Ele tem que usar a marca que vai atender a necessidade dele. É o que eu penso, assim. Fala um Legal. pouquinho pra gente, então, por exemplo, a gente vê muitas lojas de tinta por aí e o preço, como você comentou, é bem padronizado, a diferença é muito pequena. Uhum. Qual é a diferença, então? Por que comprar com vocês e não com outra loja? Qual que é a diferença do trabalho de vocês? É o que a gente estava conversando aqui, né? Tinta é commodity. Então, para quem não sabe o que é commodity, é um produto assim que pode ser qualquer um, né? Então, dá até o exemplo para as meninas aqui, né? Do consórcio, comprar o consórcio com A, B ou C é consórcio. Você vai lá, paga por mês e torce para ser sorteado, né? Mas comprar, por exemplo, da BM Capital é outra Uhum. coisa. Por Sim. quê? Porque atrás da BM Capital tem a Bruna Moraes, tem a Eliane, tem toda a equipe dela que vai fazer um atendimento consultivo, né? Sim. Tinta é a mesma coisa. Então, se você compra hoje de marcas famosas, né? Como Coral, Souvenir, não tô fazendo merchan, não. Mas se a Coral e a Souvenir quiser patrocinar, a gente aceita, né, meninas? Exatamente. Mas comprar Sim. de marcas que são conhecidas, elas construíram um legado, né? Então tem um nome por detrás. Mas tem muitas marcas muito boas, né? Nacionais, 100% nacional, que atende na mesma especificação. Só que o cliente por detrás, ele não entende. Então, assim, ele quer a tinta, né? Então, você fala, poxa, o que vai fazer a diferença? Por que a tinta da Souvenir, por exemplo, custa R$600 e a tinta da Lux Color custa R$490? Você fala, nossa, mas são R$200. Eu preciso de 3 latas, a gente tá falando de uma economia de R$600, Sim. né? Qual que é a diferença, gente? É marca, é posicionamento de marca. O produto em si, dentro da embalagem, passa pelo mesmo processo de qualimetria, né? Então, se lá na embalagem ela marcou que ela é premium e passa pelo mesmo teste de qualidade. Então, se a Souvenir é premium, se a Lux Color é premium, se a Coral é premium, elas estão na mesma categoria, né? Então, é a tinta que o cliente Porque precisa. na minha cabeça, por exemplo, fica assim, as duas são marcas boas, né? Então, isso eu tava esperando você explicar por causa disso. Então é muito assim. mesma. E é o que eu falo, daí entra a parte do valor, aí entra a parte do atendimento consultivo. Uhum. E aí entra parcerias, então, por exemplo, o Elas mesmo, a gente trabalha com parcerias, Sim. né? Então, se eu faço parceria com uma arquiteta, e essa arquiteta, por exemplo, ela trabalha com a Coral. Então, eu vendo Coral, ela vai sempre indicar para os clientes dela Coral. Por quê? Porque ela já foi no treinamento, ela conhece, Uhum. né? Existe um trabalho por detrás daquilo. Mas, de repente, ela faz um trabalho comigo e eu não vendo Coral, eu vendo Souvenir. E eu chego nela e falo assim, amiga, a partir de hoje, eu preciso que a gente troque por Souvenir. Como ela conhece meu trabalho, ela confia em mim, ela sabe que eu tô oferecendo para ela um produto de qualidade, acabou. Ela vai pegar o catálogo e vai falar, a partir de hoje eu vou trabalhar com Souvenir, porque ela sabe que também tem qualidade. Sim. Mas se a gente colocar uma outra marca, né? Como eu conheço arquitetas super renomadas, que trabalham com uma marca 100% nacional, que é pouco conhecida. Né? Que não tá assim na mídia, não tá, né? Não é uma Coral, uma Souvenir, uma Charles da vida. Ela é uma marca desconhecida. Mas legal, ela Pamela, compra porque ela confia na pessoa que Sim. vende. No entanto, que quando eu fui construir a minha casa, comprei as tintas lá com a Pamela. E o arquiteto tinha indicado Souvenir, né? Foi. E aí a Pamela falou, Bruna, a Lux Color
tão boa quanto, né? E passou outras informações, não vou falar aqui. Mas que acho que vale a pena. E aí ela me explicou todos os motivos por que compensava não seguir só na Souvenir por conta de nome. É claro que tem qualidade, mas porque o arquiteto indicou. A Lux Color também atendia super bem e o preço era melhor do que a Souvenir, sabe? Sim. Então eu gostei bastante. Então, por exemplo, hoje na JS Tintas, a gente trabalha com a Souvenir, com a Lux Color, com a Masa, né? Nós somos uma loja multimarcas, né? Então, a gente tem que entender qual que é o diferencial de cada um. E eu preciso entender quem é o meu cliente e qual tinta que eu vou indicar. Sim. Né? Então, não é que eu não quero vender Souvenir de jeito nenhum. Eu adoro vender Souvenir, porque afinal é Souvenir, né? E tem um valor agregado muito maior. Então, pra gente que é comercial, né? Mas às vezes, pra aquele caso específico, pra aquela cliente específica, não tem necessidade, porque eu tenho uma marca tão boa quanto e que no final o orçamento vai ficar menor. Então, se a gente pode ajudar, aí você fala, mas por que a Lux Color é mais barata do que a Souvenir? Porque ela é inferior? Não, posicionamento de marca, gente. Isso aí é marketing. Aí a gente faz um podcast qualquer dia pra falar sobre marketing, né? E fala sobre posicionamento, porque é o que faz a diferença, assim. Então, mas o produto em si, dentro da embalagem, tranquilo. E a pessoa, assim, que chega lá na sua loja lá e quer perguntar... chega assim, eu quero pintar minha casa, chegou com a proposta lá do arquiteto, indicação do arquiteto. A indicação do arquiteto e tudo. Como que é esse atendimento? Tem gente que não sabe nada, que chega e fala, o arquiteto pediu pra... Daí você senta e conversa. E tem aquelas pessoas que nem lá no consórcio. Que chega, que já sabe tudo, é um expert no produto e com termos e explicações que às vezes não existe, né? Acontece isso lá também? Acontece. Achei que era só com a gente. Gente, acho que acontece em geral, acho né? Que geral, é porque assim, a gente tá vivendo uma era hoje que é a era da informação. Não adianta, a gente tá na era que tem muita informação, a gente recebe uma enxurrada de informação o tempo todo. E a gente tá em busca dessa informação, né? E hoje a nossa informação é muito rápida. Então, se eu tenho dúvida, eu vou ali pro celular, faço uma pesquisa rápida e acho que eu sei de tudo, né? Mas é aquilo que eu falei no começo. Fez um tutorial de Exato. É diferente quando a gente põe a mão na massa, quando a gente conhece o produto mais a fundo, né? E lá na JS Tintas, por exemplo, a gente treina a equipe para conhecer os produtos um pouco mais a fundo. Então, o cliente, ele chega sabendo de algumas coisas? Chega, às vezes, sabendo de algumas coisas, né? Mas é na conversa ali, entendendo. E às vezes o que o cliente sabe é o certo também. E tá tudo bem. E tem casos que não. E às vezes precisa só ajustar, né? Exato. Eu peguei uma situação. Hoje a gente tá falando muito na mídia a questão da tinta emborrachada. Tinta emborrachada deu um boom, assim, de vendas, né? Então tudo é tinta emborrachada. Usa tinta emborrachada pra tudo, que resolve, né? E aí teve um cliente que foi na loja e ele pediu uma tinta emborrachada pra passar no quarto. Aí eu fui entender o motivo, por que ele queria passar uma tinta emborrachada dentro de casa, né? Sendo que a tinta emborrachada é pra proteger de fora pra dentro. E aí ele falou assim, não, porque eu tô com uma umidade, não sei o que lá, né? Eu falei, não, mas se você tá com umidade de fora, você tem que passar tinta emborrachada pra dentro, né? Pra fora. Pra não, porque senão entra umidade e a tinta emborrachada que tá desse lado, o que vai acontecer? Vai estufar, porque a água ela vai querer vir, ela vai dar bolha, né? E eu já cheguei em caso de cliente que tava com bolha, da gente furar a bolha e sair a água mesmo, né? Então, porque a água precisa sair. E aí, na sondagem, eu entendi que, na verdade, ele morava numa casa, era muito fechada, e ele gostava de tomar banho muito quente, e o vapor da água tava embolorando as paredes dele. Olha só. Aí, nesse caso, a tinta emborrachada ia ajudar ele. Por quê? Porque a água muito quente, né, tava naquele ambiente, então ela vai grudar na parede, e a parede, quando, né, pintada de uma tinta convencional, ela vai absorver, né? Então ela vai absorver naquela umidade, Como é um ambiente fechado, que tem pouca ventilação, tem pouca passagem de sol, fica muito úmido, ali vai proliferar fungo, né? Que é o mofo. Então, o mofo nada mais é do que um fungo. Então, ele vai ficando pretinho ali, pretinho aqui, pretinho ali. E com a tinta emborrachada, não, porque a tinta emborrachada vai proteger. Então, a água não consegue infiltrar ali na parede. Então, não vai ter a proliferação. Na verdade, ele estava procurando certo. Ele estava certo. Olha só, entendeu? Que legal. Então, por isso a importância da sondagem. A gente entender. Aí, nesse caso, eu falei, então você tem razão. É a tinta emborrachada que vai te ajudar. Porque ele não tinha um problema externo,
né? Ele tinha um problema interno e aí dava para resolver dessa forma. Então, o cliente ele chega na loja às vezes sabendo informação hoje em dia, né? Principalmente que as pessoas já estão contratando os arquitetos, engenheiros, então eles já chegam lá sabendo o que eles querem, muito bem resolvidos, né? A nossa função é mais orientar, é oferecer a linha correta, né? Prestar mesmo, ser um atendimento mais consultivo, né? Uma Exatamente. consultoria ali para ver se você tá indo pro caminho correto mesmo, né? Exatamente, saber se a quantidade que foi orçada ali É o é o suficiente, né? Porque infelizmente a gente lida com vários tipos de profissionais, né? Sim. Então eu já peguei o orçamento que o pintor pediu 10 latas de tinta e pintava com 5, Olha só. né? E o dono da casa não sabe, ele vai comprar as 10 e aí pra onde vai aquelas 5 latas que Sim. sobra? Então tudo isso é importante. Então a base eu acho que é a confiança, né? E estar sempre comprando de pessoas que você pode confiar, né? Que Faz agregam toda a valor. diferença, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho sobre investimento? Bora falar de investimento? O que investimento tem a ver com tinta? Exatamente. Eu tô analisando um pouquinho o mercado, amiga, e eu vi que as pessoas estão investindo bastante em franquias, né? Aqui nos bastidores você comentou que o grupo de vocês também expandiu para essa parte de franquias. Conta um Isso. pouquinho pra gente. Isso mesmo. A JS Tintas, né, tem mais de 40 anos no mercado. E a gente quer crescer, né? Nós temos a intenção sempre de crescer, né? Nossa loja é grande, mesmo que seja uma, a gente atende o vale todo, mas o mercado pedia mais uma loja, né? E aí, na pesquisa que foi feita, a gente foi fazendo algumas pesquisas de mercado, analisando um pouco, estudando o mercado. E aí, o Roberto, que é o dono da empresa, decidiu trazer a Tintas MC. Né? Então, quando ele decidiu, quando ele, né, ouviu a proposta, conversou, ele sentou comigo, né, sentou com o Darrier, o que vocês acham, né? E na hora choca, né, porque a gente tem ali a JS Tintas, né, encravada ali, né, tatuada. E aí, de repente, vi uma outra marca, né, fala, nossa, Sim. mas vai descaracterizar a nossa marca. E não, na verdade, a Tintas MC, ela veio para agregar. Um complemento. Um complemento, por quê? Porque é um grupo de lojas, né, então, entre lojas próprias e franqueados, né? Hoje a Tintas MC tá no Brasil inteiro. Só vem crescendo, acho que é uma das franquias que mais cresceu no último ano, assim, expandiu, muita loja abriu. E o que nos ajuda, né, nisso? É o poder de compra. Então, assim, primeiro que, no caso de investimento, né, que a Bruna perguntou, você tem um dinheiro, tem um capital, quer abrir alguma coisa, né? Quando você não tem um conhecimento daquilo, para onde você vai? Para uma franquia. Porque já tem um modelo de negócio pronto, sim. né? É muito mais fácil, ele já pesquisa, entende o mercado, já tem parceria, já tem fornecedor. É muito mais fácil. Aí você fala, mas a JS Tintas precisava disso tudo? Não. A gente não usou nada disso da MC. Graças a Deus, a nossa equipe, a nossa loja, quando abriu, já foi pronta com a equipe, treinada, já conhecendo do segmento de tinta. Mas uma coisa que a Tintas MC agregou com a gente foi a questão do poder de compra. Então, hoje, a Tintas MC negocia, por exemplo, com uma BASF, né? Onde ela negocia, né? Por exemplo, a JS Tintas vai negociar com uma loja. A Tintas MC negocia para mais de 100 lojas. Sim, então, isso no final, para o nosso consumidor final, chega uma tinta muito mais barata. Então, a gente consegue ter um diferencial perante os concorrentes muito melhor, né? E vem mudando muito esse conceito de loja. Antigamente, né, a loja grande, bonita. Hoje não. Hoje tá mudando para uma loja um pouco mais otimista, uma loja menor, uma loja mais compacta, né? Mais personificada mesmo. Você vai atender aquele cliente ali bem pontual, assim, sabe? Então, as lojas menores estão fazendo bastante diferença e nisso a franquia vem crescendo. E abre portas também, né? Para quem não conhece a área, aprender da área, mas já começar com um negócio que já é validado no mercado. E falando um pouquinho de ROI, né? Dá retorno? É um mercado que dá um retorno financeiro interessante? Você fala de tintas no das geral. Tintas mesmo, das franquias. Então, a JS Tintas tem mais de 40 anos. Graças a Deus é uma empresa sólida, né? Acabei de falar da Tintas MC. A Tintas MC é um grupo de mais de 60 anos, né? Que só vem crescendo. Então, dá, né? É fácil? Não é. Como eu falei aqui sobre a questão da margem. É uma margem muito pequena. A gente não tem muita margem para negociar. Então tem que ser no volume. E o que acontece? É o que a gente estava falando aqui.
Hoje em dia, as lojas, e isso é um mérito nosso, né? Mas isso acaba bagunçando o mercado. Hoje a JS Tintas tem uma equipe muito boa, né? Porque nós sabemos multiplicar, eu sei multiplicar isso para a equipe, né? Mas as lojas na região, de uma certa forma, não tem multiplicadores. Então, simplesmente coloca alguém no balcão e fala, vende. Né? O que você precisa saber, você vai pra internet, se vira, mas não leva a essência, não leva a experiência, né? Não leva. Então, hoje a gente tem muito atendente. Muito atendente. E o que faz a diferença hoje? É o produto ou é o bom atendimento? Gente, é o bom atendimento, não adianta. O cliente chega na loja e fala, eu quero preço. Mentira. Ele quer bom atendimento. Sim. Ele quer especialista, ele quer quem entenda daquilo. E isso é uma coisa que vem se diferenciando no mercado. Então, pra gente é bom, porque a gente tem uma equipe boa. Mas como na maioria dos concorrentes isso tá um pouco mais escasso, então entra a briga de mercado, de querer levar, né? Entra aquela coisa de, eu pago tanto, isso fica bagunçando o mercado. Mas principalmente, quem não tem valor, vai no preço. Aí ele prefere baixar a margem, porque eu também não tenho que pagar muito para aquele vendedor, né? E eu vendo mais barato. E aí entra a briga de preço. Né? Então acaba bagunçando o mercado. Então, assim, tem retorno? Tem. Mas a gente precisa se manter bem assim, firme no nosso posicionamento da excelência no atendimento. A gente fala isso todos os dias. Hoje mesmo na reunião. Não é somente sobre preço, né? Não é sobre preço. Valor. Se o cliente, esses dias mesmo eu tava conversando com o Roberto, ele me mandou um vídeo e a gente fez recentemente isso. Demita seu cliente. Não tem medo de demitir. Se ele não enxerga valor em você, manda ele pra concorrência, não tem problema. Você não tá perdendo, você tá ganhando. Sim, né? Sim. No começo a gente acha que perde, você fica com dor no coração. Mas tem cliente que às vezes ele suga tanto a nossa energia, ele suga tanto o nosso... Suga a gente de tal forma que você fala, ai, vale a pena? Não vale. Então, demita. Não tenha medo de demitir o seu cliente, né? Se de fato ele não enxerga valor, né? O cliente que briga com você por causa de R$1, 50 centavos, R$5, mas que seja R$200, que seja, né? Não enxerga valor em você, tchau. Vai pro concorrente, tá tudo certo. Então, por exemplo, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa parte de franquias, né, da MC, como que funciona? Eles entram em contato através das redes sociais? Isso. Na verdade, assim, a Tintas MC, ela só vem crescendo, né? Então, Instagram tá lá, Tintas MC, _ oficial, né? A nossa tá como Tintas MC, _ Taubaté. Mas pode entrar em contato com eles, tudo. Acho que é uma franquia que só vem crescendo. E hoje, mais do que nunca, a gente tá se fortalecendo, né? Então, recentemente, pra quem não sabe, a Sherwin-Williams, que é uma empresa americana, ela comprou a BASF, né? Que é a defensora ali, que é a fabricante da Suvinil. Então, a gente pegou uma líder de mercado nacional, que é a Suvinil. Hoje, a Suvinil, ela retém, sei lá, 70%, desculpa se eu estiver falando o número errado, gente, mas do mercado de tinta, né? Então, ela tem uma participação nacional muito forte. E a Sherwin-Williams, ela tem isso global. Estados Unidos, a Sherwin-Williams domina. Né? Então, assim, tanto que nos Estados Unidos tem as lojas próprias da Sherwin-Williams. Eu tive o prazer de conhecer, quando eu fui para os Estados Unidos, conhecer uma loja da Sherwin-Williams. Então, a Sherwin, ela comprou a Suvinil. Então, hoje a gente tá com duas potências que vai abalar o mercado de tinta. Ela vai dominar. Então, teve Feicon esse ano, eu fui na Feicon, já uniu forças. Então, você vê que o stand da Suvinil e da Sherwin é o mesmo. Então, equipe. Então, assim, e a Tintas MC, ela faz parte disso tudo. Então, a marca própria da Tintas MC é Sherwin-Williams, né? Hoje nós somos um dos maiores clientes da Suvinil, como Tintas MC. Então, isso só vem trazendo valor pra gente. Então, pro consumidor final, essa parceria é muito boa, né? Então, você que é daqui do Vale de Taubaté, da região, Tintas MC, JS Tintas aí, a gente brinca, né? Quando a gente trouxe a Tintas MC, que era a maior de Taubaté, né? Trouxe a maior do Brasil. Né? Então a gente juntou aí forças e tamo aí. E é isso. Então, vai lá nas nossas redes sociais, JS Tintas, Tintas MC, fica lá fuçando nos nossos comentários, nos nossos posts. Comente que tem também. Isso, tem muita coisa legal lá. E eu vejo o trabalho que vocês fazem legal também, você já comentou aqui sobre isso.
treinamentos que vocês dão, né? Para os Aham. arquitetos, para Isso. capacitar, para trazer mais conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente quando a gente treina a equipe, é o que faz a diferença, né? Uhum. Então, por exemplo, levar para fábrica, levar para feiras, né? Então a gente faz isso. Então, se você tem interesse, você que é pintor, seja imobiliário, seja automotivo, tá? Uhum. Você que tá assistindo, às vezes a esposa tá assistindo e o marido pinta automotivo, vale também. Pintor automotivo, pintor imobiliário, arquiteto, designer. A gente tem um trabalho bem legal, bem focado nisso, para poder treinar e capacitar essa turma. Excelente. Muito bom. Adorei, Também. aprendendo sempre, né? Não, a gente fica aqui, né? Porque, que nem você falou do moço lá da casa que tava mofando. Eu falei, nossa, minha casa tá com um probleminha, né? Aí, Pra ó, já gente deu conversar. já deu um insight já. Mas é isso, meninas. Muito obrigada. Foi muito bom. Acho que é muito bom conversar sobre tinta, né? Eu, Sim. modesta parte, adoro falar Eu sobre acho que tinta. é falar sobre tinta e falar sobre o que a gente gosta de fazer, né? A gente vê em você que você gosta muito do seu trabalho, que você ama o que você faz, né? Aham. Então isso faz E toda a se diferença você, também. e se você que tá assistindo, tá precisando de tinta, tá com algum problema na sua casa ou vai construir, Sim. Pamela, passa pro pessoal qual que é o seu Instagram que eles Isso aí, podem por entrar em favor, contato. vão lá no Instagram. Bom, pode ser pelo Pamela Castro, Pamela_Castro. Vai lá, me segue, Instagram aberto, pra todo mundo Uhum. ver, público. No JS Tintas e na Tintas MC também, vocês vão ver minhas fotinhas lá, meus vídeos e tamo tudo É isso junto. aí. Legal. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouco igual a gente aqui, né? Eu falo Sim. que a gente se coloca com um coração de alunas mesmo Sim. para aprender Sempre. todos os dias. Espero que você tenha gostado e muito obrigada por Obrigada estar aqui com a É gente. isso aí. Obrigada, Tchauzinho, Pamela. gente. Até a Tchau, próxima. tchau.